Olá, pessoal. Bom dia. Como você está? Sejam bem-vindos à TV Cabreúva, o programa Desperte o Seu Poder. Eu sou Ivânia Rodrigues, apresentadora deste programa. Sou também psicóloga clínica e organizacional. Sou líder educadora da Rede Mulheres que Decidem, treinadora de alta performance. E eu te convido hoje para ficar aqui comigo porque o assunto está incrível, o conteúdo que eu preparei para você. Mas antes, eu quero agradecer os meus apoiadores, que são a Maria Flora, a Raquel da Maria Flora, inclusive. Olha esse arquétipo que eu estou usando, um presente da Raquel. É o Puma, um arquétipo super importante para a liderança feminina. Então, mulheres, prestem atenção nesse arquétipo. Também quero agradecer a Fisiocenter Cabreúva, do meu amigo André Marins. Um grande beijo para todos vocês. Bom, agora que eu já me apresentei, se você não me conhece, eu já convido você para curtir a página da TV Cabreúva, curte meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa seu like, ativa os sininhos de notificação para que você seja notificado cada vez que eu subir um vídeo aqui do Desperte Seu Poder. E se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, faça um Ivânia Flix lá no meu canal, curte os vídeos, compartilha, comenta. A sua opinião para mim é super importante, tá bom? Hoje, o tema de hoje é como você pode transformar a rejeição em poder. Você sabia que tem poder na rejeição? Uau! Eu sempre falo da rejeição pelo lado das feridas emocionais, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu mudei um pouco o tom da rejeição hoje. Porque o tempo todo a gente se sente rejeitado. A rejeição ela é a ferida mais profunda que existe no ser humano. Todos nós passamos por momentos de rejeição na nossa vida, desde o momento em que a gente está na barriga da nossa mamãe. Então a rejeição, ela vai nos acompanhando o tempo todo. Ela nos acompanha. A dor da rejeição, gente, ela é muito amarga. Ela não é doce, ela é amarga demais. Mas ela é um passo necessário, sabe para quê? Para o seu sucesso, para o meu sucesso. Sim, você vai falar assim, ai, a rejeição, eu preciso ser rejeitado para depois eu ser reconhecido. É, mais ou menos isso. A rejeição, ela é um passo necessário para o sucesso. Os melhores, as pessoas que têm mais sucesso na vida, elas já foram rejeitadas. Em algum momento da vida não se sentiram bom o suficiente. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você hoje também. E eu quero começar falando sobre essa maravilhosa e a Shakira, né? Essa mulher é uma das minhas cantoras preferidas, a Shakira. Eu não sei se você conhece a história dela, depois você procura entender. Eu trouxe várias pessoas de sucesso, começando pela Shakira, porque você sabia que a Shakira, quando ela tinha 10 anos de idade, na aula de canto, disseram para ela isso aí: você parece uma cabra cantando. Cruel para uma criança, né? Agressivo até. Mas ela não acreditou. E sabe por que ela não acreditou? Porque o pai dela disse para ela assim: não, filha, não desiste, continua. Você tem uma voz linda. Acho que a Shakira, por ter aquele tom alto, né? As vozes dela, né? A voz dela é aquele tom, aquele timbre alto. E a professora disse: olha, sua voz parece de uma cabra. Ela ficou chateada, deve ter ficado bem chateada, uma criança, né? Mas ela não desistiu. Ela continuou no processo dela de caminhada rumo ao sucesso. E a Shakira é uma das cantoras que não teve aquela febre, ai, uma musiquinha aqui, morre ali. Não, gente, ela é uma cantora que, se você for prestar atenção nas letras dela, são letras de conteúdo, porque ela lê, ela é uma profissional que tem autoconhecimento e conhecimento, como eu falei semana passada, da Cleópatra. A Shakira, ela tem muito estudo, porque nas letras dela dá para ver toda essa inteligência dela, toda essa sabedoria, ela coloca nas letras dela. Não são letras vulgares, né? Então, preste atenção. Não estou falando para você gostar dela se você não gosta. Só estou trazendo ela como um modelo que eu preferi representar aqui. Vou falar de outros também, mas ela foi muito criticada quando ela começou na carreira dela. Ela foi muito criticada. Ela desistiu? Não, ela não desistiu. Então vai percebendo que todas as pessoas de sucesso tiveram uma rejeiçãozinha, sabe? E essa rejeição, ela vem acompanhando as pessoas de sucesso durante muito tempo. As pessoas, quando vê o outro ter sucesso, elas criticam muito, e isso é natural do ser humano, principalmente daqueles que não estão conquistando nada.
Aqueles que não estão conseguindo nada na vida, eles só têm uma função no universo: criticar quem está conseguindo fazer alguma coisa. Tem uma frase que fala assim, né? Uma pessoa, só os fortes é que conquistam as coisas. E o passado desses fortes nem sempre foi fácil. O passado de uma pessoa que hoje é forte não foi fácil. Então percebe aí que o sucesso ele vai ter sim um preço, ele vai ter uma caminhada, uma jornada que nem sempre é leve, né? Mamão com açúcar. Normalmente quando é assim, são filhos que ganham heranças dos pais ou jogadores de loteria que ganham na loteria e saem gastando no mundo afora. Não teve sofrimento, não é que eu estou dizendo, aqui eu estou dando uma de Nietzsche, né? Que sua vida tem que ser um sofrimento, Schopenhauer, nada disso. Mas a gente sabe que a conquista do sucesso depende muito da nossa caminhada. Então, a Shakira é uma das minhas preferidas, quando se fala também de uma pessoa que foi rejeitada e não ligou para a rejeição, não acreditou na rejeição. Bom, a próxima que eu trouxe foi a Madonna. A Madonna, gente, você sabia que ela tinha até uma carta de rejeição de uma gravadora. Ela usou esta carta como uma motivação, né? E foi essa carta foi de um produtor respeitado na época. Eu não sei se você é da época de curtir Madonna, mas eu curti muito Madonna nos anos 80, 82. Então, assim, dancei muito as músicas da Madonna. E o que ela se tornou, a Madonna? Olha o sucesso que ela fez e faz até hoje, mas ela foi rejeitada assim por muitas gravadoras, ela teve muitas rejeições, ela escutou muito não, 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 não te quero, não. E o que ela fez com isso? Ela usou como um trampolim para o sucesso, que delícia, né? Então eu amo essas histórias de sucesso, de superação, porque são pessoas que não deixaram a peteca cair. Simplesmente elas sabiam que o sucesso tinha um preço e elas pagaram esse preço. A próxima pessoa que eu trouxe foi esse lindo do Walt Disney, né? Quem já foi para Disney aqui, coloca nos comentários. Eu já fui para Disney e vi o que é aquilo ali, aquele complexo. Se você já foi para Disney, você já viu o quanto que aquilo é mágico, quanta fantasia tem ali. Quando a gente pensa em Walt Disney, você pensa assim, nossa, esse homem é maravilhoso, abençoado, claro que ele é tudo isso, mas ele sempre foi assim, mas ele foi reconhecido desde o princípio? Será que desde o começo o Walt Disney foi reconhecido? Não, gente, ele foi despedido de um jornal em 1919, porque, sabe qual foi a alegação? Você não tem um pingo de imaginação. Você não tem boas ideias. Você não é nem um pouco criativo. E ele foi despedido do jornal. E olha o que ele criou. Então, o que aconteceu? Esses nãos que o Walt Disney tomou na cara, né? Foram 10 nãos, ou 1000, sei lá quantos foi que ele tomou, falando, não, você não vai, você não é criativo, você não tem imaginação nenhuma. Ele usou aquilo como um trampolim. E eu tô trazendo tudo isso aqui para você hoje. Transforme a rejeição da sua vida em poder. Porque foi exatamente isso que eles fizeram. Foi exatamente isso que o Walt Disney fez. Ele criou aquilo tudo e aquilo tudo é maravilhoso. Aquilo é o mundo da fantasia, da imaginação, onde crianças são felizes. Ninguém sai daquele complexo infeliz. Eles têm toda uma estrutura para que, se um sorvete de uma criança caiu no chão, ele já recebe um outro sorvete novinho, porque uma criança não pode sair dali frustrada. Ai, meu sorvete caiu. Ai, que não... Aí ela vai ter uma lembrança ruim do lugar. Não. Tem toda uma estrutura, uma estratégia para fazer as pessoas saírem dali felizes, porque o lema deles é onde os sonhos se realizam. Como que um lugar que fala que onde os sonhos se realizam vai deixar eu sair de lá triste? Não, né, gente? Não combina. Então, isso foi o cara que foi chamado de sem criatividade. O Walt Disney, ele teve um projeto de um parque temático rejeitado por mais de 300 vezes. O parque temático, se você conhece lá o Epcot e os outros parques, foi rejeitado mais de 300 vezes. E quando você chega lá, você fala, você vai lembrar de mim se um dia você for para lá, se você ainda não foi, você vai falar, a Ivânia tinha razão, isso aqui é tudo isso e muito mais. Não dá para descrever aquele complexo, é indescritível, é intraduzível. Eu nunca gostei de coisa de criança, assim, meus filhos já estavam grandes, eu queria ir para a Europa, não tinha ido para a França ainda, e o pessoal lá em casa queria ir para Disney.
E aí eu falei assim, ah, não quero. Gente, na hora que eu cheguei lá, eu ficava assim, hipnotizada, extasiada. Você vira criança. E eu que trabalho com a criança interior, eu sei, né? O que que aconteceu? Eu virei uma criança lá. A minha criança se deleitou naquele lugar. Por quê? Porque ele foi rejeitado. E se ele não tivesse sido rejeitado, ele talvez tivesse ficado na vidinha medíocre de jornalzinho, sabe? Se o Walt Disney, após ser demitido, por não ter imaginações de ideias, se ele tivesse, talvez ele pudesse ter desistido. É realmente, eu sou um fracasso, acho que eu vou fazer outra coisa, eu vou para outra área. Se ele tivesse desistido de desenhar, de criar, ele criou, né, o ratinho, o Mickey, ele começou a criar. Se ele tivesse desistido, hoje nós não teríamos essa maravilha que é o Complexo Disney. Bom, eu falaria dele aqui o dia inteirinho, teria um programa só para falar dele. Inclusive, nós tivemos uma palestra do Maurício Lousada neste último fim de semana, na imersão VIP da Priscila Queiroz, da Rede Mulheres que Decidem. E o Maurício Lousada fez uma palestra só sobre o Walt Disney, por isso que eu lembrei e coloquei aqui, porque eu estou falando sobre rejeição. Quem teve rejeição? Ele foi uma das pessoas que teve rejeição. E o Maurício Lousada, se você não segue, ele segue, porque ele é uma graça e ele fala só sobre o Walt Disney, todas as histórias, inclusive essa história do sorvete. Quem contou foi o Maurício Lousada na sua palestra. E ele contou outras 300 mil histórias, que eu não lembro todas, mas vale muito a pena. Segue ele lá na página dele, tá bom? A próxima celebridade que eu trouxe para falar para você sobre casos de sucesso, uma pessoa que não pegou a rejeição para si, falou assim: eu sou uma rejeitada mesmo, eu vou desistir dessa carreira, foi a Gisele Bündchen. Gente, ela recebeu 40 nãos, a Gisele Bündchen. Você sabe o que é isso? Uma menina linda, uma mulher linda como essa, chegar numa agência toda linda. Não, você é magra demais, você é feia demais, você é isso. E não, 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 não. Só que o primeiro sim que falaram para ela, ela agarrou. Ela agarrou com unhas e dentes esse primeiro sim. E foi a partir desse primeiro sim que ela fez virar 300 milhões de outros sims. E como hoje ela é milionária e ela tem toda e ela é uma pessoa espiritualizada também, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, ela tem aquele princípio que o próprio Jesus Cristo falou, que quando você é fiel no mínimo, você é fiel no muito. Se você for fiel nas pequenas coisas, eu vou te abençoar com coisas maiores. Foi isso que ele disse. E olha só, ela sempre fala que tudo que ela faz com excelência. E aqui também eu já quero te convidar a fazer tudo que você faz, que você possa fazer com excelência. Dê o seu melhor. Ela diz no livro dela, se você não leu também, te aconselho a ler o livro da Gisele, que é também incrível. E ela fala ali que tudo que ela faz, ela entrega o melhor dela, sabe? Se, por exemplo, ela tiver que fazer fotos num lugar que está a 10 graus abaixo de zero e ela tiver que estar de biquíni, ela vai colocar com excelência e ela vai dar o melhor dela, não vai ficar reclamando. Se ela tiver num calor de 40 graus, ela tiver que fotografar com um casaco de pele ao ar livre, ela vai fazer. Então, é isso, é essa mentalidade, é esse mindset que leva a pessoa para o sucesso. Aqueles 40 nãos param de ecoar na cabeça dela. E se você pega a rejeição para você e você entende que a rejeição ela é você, você não é a rejeição, você só foi rejeitado. Você não é a rejeição. Deixa eu ver, tá vindo recadinhos aqui? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Tá assistindo? Tem alguma pergunta? Os comentários que vocês estão fazendo aí, coloca os comentários que depois eu vou ler. Gratidão à audiência, ao pessoal que está assistindo, tá bom? Ana Silva. Então, olha só. Quando ela também fala que quando ela dá o melhor dela, se ela vai limpar o apartamento dela, você pode comer no chão do apartamento que ela limpa, né? Eu já não vou falar o mesmo, gente, que eu limpo, eu gosto de limpar, mas também não vou chegar a esse extremo, né? Eu conheço gente que limpa a casa depois que a empregada vai embora, a pessoa passa 3, 4 panos na casa, misericórdia, né? Não é a Ivânia, certeza, tá bom? A faxineira foi lá, limpou, tá limpo, tá belezinha. A Gisele fala que você pode comer no chão que ela limpa. O que ela quis dizer? Ela quis falar sobre a excelência, ela quis falar que tudo que ela faz, ela entrega o melhor dela. E eu pergunto para você, você entrega o melhor? Você entrega o seu melhor? Quando você vai fazer um bolo, você é uma boleira, você tem uma confeitaria ou não tem, você vai fazer para sua família, como que é esse bolo, né?
Como é que ele sai? Sai todo assim desengonçado, sai um bolo gostoso, que todo mundo fala que bolo delicioso, né? Todo mundo elogia. Como que é quando você faz as coisas, quando você resolve, decide fazer as coisas? Então, lendo o livro dela, você vai aprender que a excelência também, mesmo e ela usando toda a profissão dela, toda a carreira dela, nos inspira. A excelência pode te levar, sim, a um grau muito maior de sucesso, porque você usou toda aquela rejeição que você sofreu para crescer, para evoluir, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter sucesso, né? Então, críticas, pessoas invejosas e as pessoas que tentam te atropelar, se você ficar lembrando disso, você não vai. É aquilo que eu falo, né, gente? Se você parar para chutar cada cachorro que late quando você tá na sua caminhada, você não segue em frente, você não vai longe. Você tenta, experimenta parar para discutir com os cachorros que estão latindo para você. Você não vai chegar longe. Então, ignore. As críticas, elas vêm e vão, mas vem muita coisa boa também junto com o sucesso. Vem muita coisa boa quando você entrega seu melhor, quando você pega a rejeição e transforma ela em poder. Você se empodera e você começa a entrar numa frequência de pessoas que estão pensando como você. E essa ralé, essas pessoas que começam a te criticar, que começam a querer te afundar, essa ralézinha vai ficando para trás, gente. Para trás, sabe? Vai ficando para trás. E você segue, segue. Tem até uma dinâmica que eu faço num treinamento presencial, uma hora que eu fizer, vou te convidar. É uma dinâmica maravilhosa onde você sai dando tapa assim em todo mundo que que aparece na sua frente para atrapalhar os seus planos, né? Uma outra pessoa que eu trouxe, também que sofreu rejeição, foi esse lindo aí, o Elvis, né? Como eu queria ter conhecido, como eu queria ter participado do sucesso dele naquela época. O Elvis Presley, depois de um show que ele fez, lá no início da carreira dele, ele foi informado assim que, olha, cara, você não dá para cantar não, viu? Suas músicas são horríveis e você não dá. Sabe o que você faz? Vai dirigir caminhão, né? Vai arrumar um emprego melhor, volta para o seu emprego anterior lá em Memphis, volta a dirigir caminhão. O Elvis, gente, o Elvis foi aconselhado a voltar para o emprego anterior e dirigir caminhão. Por quê? Porque não gostaram dele no início. Então, olha só, no início, nem todo mundo é receptivo ao nosso início de carreira. Eu lembro das primeiras lives que eu fiz, foi sempre no Facebook, minhas lives, né? As primeiras lives. Eu faço live já há muito tempo, acho que eu sou a pessoa mais antiga que faz live que eu conheço. Comecei aqui com o público de Cabreúva, fazendo pelo Facebook. Gente do céu, fui tão criticada, parecia que eu estava cometendo um pecado fazendo live. E aí eu tive que passar por tudo isso, eu tive que atropelar todo mundo e tive que seguir em frente. Olha aí hoje, depois da pandemia, todo mundo fazendo live, que delícia. Mas eu fui muito criticada. Né? Eu também fui muito criticada, sofri bullying quando eu era criança. Eu tinha as bochechas, minhas bochechas eram cheias de sardas, tinha um monte de sardinhas assim, sabe? Parecia. é, Tinha naquela época, eu não posso ficar falando, senão eu vou entregar a minha idade, né? Mas vocês já sabem que naquela época tinha um personagem de uma série, um filme, não sei o que que ele chamava Ferrugem. Eu não sei se era também dos Trapalhões, de onde surgiu esse Ferrugem, eu só sei que existia ele. E na escola eles me chamavam de Ferrugem. Por quê? Porque eu tinha todo um monte de sardinhas no rosto e eu ficava triste com aquilo. E também eu era muito magra, ai, como eu queria, como eu queria voltar, que alguém me xingasse daquele jeito. Me chamavam de Olivia Palito o tempo todo. Né? Então, hoje eu vejo que, nossa, imagina, né? Ficar triste por causa disso. Naquela época que as mulheres mais cheinhas que faziam sucesso, as que faziam sucesso eram as mais cheinhas. E eu era muito magra. E me chamavam de Olivia Palito, que eu ia quebrar. Então, eu sofria esses bullying. E aí, o que aconteceu? Eu não deixei também com que esses bullying, essa rejeição toda, ela fizesse parte de mim, e ela atrapalhasse o meu sucesso, os meus planos. Eu não permiti. E o fato de eu não ter permitido é que fez com que eu chegasse até aqui, com que eu ficasse hoje, conseguisse falar com você, com que eu conseguisse chegar aqui e contar a minha história. No meu livro Mulheres que Decidem Liderar, eu conto um pouco da minha história. Se você quiser o livro, manda uma mensaginha para mim e eu te mando o livro, tá bom? Oi, Rose, obrigada pela audiência, né?
A Rose, quando damos o melhor, não temos reclamação. A Tânia, as pessoas não querem o nosso crescimento. O Antônio, às vezes dá vontade de parar os projetos. Não para, Antônio, não para os projetos. Sabe por quê? Quando você para os projetos, você assina embaixo, assim, vocês estão certo, eu sou um fracasso. E olha as histórias que eu tô contando aqui para você, como são histórias reveladoras, histórias inspiradoras. Tem uma outra que foi rejeitada por dezenas de editoras. Gente, é a próxima. Ela foi rejeitada por diversas editoras, é uma escritora, incluindo muitos editores famosos. E uma editora bem pequena, né? Bem pequena, de Londres, deu uma chance para ela. É a escritora do Harry Potter. Então, gente, olha o sucesso do Harry Potter. Então, essa escritora Rowling, né? Ela estava ali escrevendo, né? Escrevendo, parece tomando um café. E as informações começaram a vir para ela, né? E ela começou a escrever e foi rejeitada. E então, você vê que tantas pessoas de sucesso, que fizeram sucesso quando elas agarraram o primeiro sim que deram para elas, elas não se apegaram aos nãos, à rejeição. Então, quando nós, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso casamento ou na criação dos filhos, com os amigos, não importa, quando você é rejeitado, abençoa. Abençoa, porque vai vir. Quando uma porta se fecha, o universo abre uma porta gigante para a gente. Às vezes a gente fica reclamando quando uma porta fecha. Ai, fechou uma porta, meu Deus do céu. Para, deixa, não tinha que ser seu, deixa fechado. Aí o universo abre as portas melhores para você. Então, foi rejeitado? Tudo coopera para o bem. Aquela rejeição fez parte do seu crescimento, né? O outro também, o próximo também que sofreu rejeição e, cara, a gente não fica sem as coisas dele aqui, né, gente? Aqui, a gente não fica. Foi Steve Jobs. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que ele criou. Você acredita nisso? Já leu lá o livro A Cabeça de Steve Jobs? Então, Steve Jobs, ele foi rejeitado pela empresa que ele mesmo criou, que foi a Apple, e depois eles foram desesperadamente procurando ele, né? Desesperados para ele voltar, para ele poder salvar a empresa. Então, ele foi demitido, aí eles não conseguiram continuar o legado dele, porque é o cara, né? Então, ele era o cabeça mesmo daquele sucesso todo, os criativos, a criatividade, tudo, tudo. Então, ele salvou essa empresa. A Apple hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Então, até uma pessoa assim valiosíssima, ela é rejeitada. Que dirá nós, seres, né? Que a gente fala seres mortais, todos somos, mas assim, por que é que você vai ficar chorando em cima da rejeição? Ai, seu namorado te abandonou, ai, seu marido te largou. Nossa, quem é ele, né? Tipo, é Deus? Quem é para você pegar a sua vida e ficar chorando? Tem gente que não dá a volta por cima, fica ali chorando, meu marido me largou, já tá com outra. Tá bom, gente, a fila anda, vai, continua. Você não é essa rejeição, você não é essa traição. Em 2015, tem um outro que eu quero falar aqui dele, é o Jack Ma. Ele revelou durante um Fórum Econômico Mundial lá na Suíça que ele tentou entrar em Harvard 10 vezes. Ele foi rejeitado em Harvard. A cada ocasião ele era rejeitado. E ele dizia assim, falhei muitas vezes. Eu fui rejeitado em uns 30 empregos. Gente, acho que até McDonald's o cara foi rejeitado, sabe? Ele disse que quando o KFC chegou na China, ele tentou um emprego lá. Sabe o KFC, aquele do frango frito? Ele tentou. O Jack Ma sofreu rejeição. Eu não sei se ele é o homem mais rico da China, mas ele é um dos. Parece que dono do Alibaba hoje, né? Então, olha só. Quanta rejeição. Os empreguinhos rejeitaram o cara. E o que que ele fez com essa rejeição? Ele usou, não só ele, todos eles usaram a rejeição como um trampolim para o sucesso. O outro que foi rejeitado, não, esse eu não trouxe como história de rejeição. Este daqui, o Barack Obama, eu trouxe ele para falar uma única coisa. Na nossa vida, nós vamos ter pessoas que são pessoas bombeiros e são pessoas incendiárias. O bombeiro, gente, mas não falando na conotação ruim, porque eu amo bombeiro. Bombeiro é uma profissão linda, maravilhosa. É só uma analogia que eu tô fazendo. Pessoas bombeiros são aquelas pessoas que
jogam um balde de água fria nos seus sonhos. Vão com aquele né, com aquela esguicho de água. Apaga seu fogo. O que que é o fogo? O meu sonho, o que me incendeia é o meu sonho. E tem pessoas bombeiros que falam assim: eu tive pessoas bombeiros na minha família quando eu falei, vou fazer psicologia. Ai, mas para que você vai fazer isso? Psicologia não dá dinheiro. Pessoas bombeiros jogando água fria, baldes de água fria em cima do quê? Dos meus sonhos. E o Barack Obama, ele não teve uma pessoa bombeiro, porque ele chegou a presidente. Ele teve pessoas incendiárias. Pessoas incendiárias são aquelas que atiçam seu fogo da paixão. Você tem um fogo dentro de você que arde sem parar. E essas pessoas incendiárias, elas pegam e atiçam todo esse fogo dentro de você, para que você pegue teus sonhos e vá para frente. O Barack Obama, a vozinha dele, ele chegou para a vozinha dele e falou assim: vó, eu quero ser presidente. Ela falou: vai, filho, vai. Vai que você consegue, você é capaz. Olha que vozinha mais fofa, uma vozinha incendiária. A Shakira, ela teve o pai dela. Ela falou pro pai dela: me chamaram de voz de cabra, né? Canta igual uma cabra. Ele falou: não, filha, segue em frente. Você é capaz, sua voz é linda, você vai conseguir. Então são pessoas incendiárias. Tenha pessoas incendiárias na sua vida. Pega as pessoas bombeiro, aquelas que jogam um esguicho de água fria nos seus sonhos, se afasta dessas pessoas urgentemente. Não conte com essas pessoas, não conte seus planos para essas pessoas. Essas pessoas não te merecem. Elas não merecem estar do seu lado. Elas não merecem ter uma pessoa como você, tão especial, tão importante na vida delas. Seja uma pessoa também incendiária. Seja uma pessoa que atiça o fogo também das outras pessoas, para que elas também se inspirem na sua melhor versão, para que elas também sejam pessoas incendiárias de outras pessoas. Sabe uma corrente do bem? Eu faço bem, eu recebo bem. E por último, para finalizar esse programa, eu quero contar a história dos sapinhos, a corrida dos sapinhos. Tinha os sapinhos lá participando de uma corrida, e o que que aconteceu? Tinha um sapinho bem pequenininho, gente, bem pequenininho, magrinho, e toda a sapaiada ficava ali: você não vai conseguir, desiste, como você é fraco, como você é pequeno. São pessoas, bombeiro. Essas pessoas, esses sapinhos estavam ali desencorajando o pequenininho. Esse sapinho, enquanto ele olhava aquela torcida fazendo assim, né, fazendo assim: para, você não vai conseguir, você só vai se cansar, sapinho. Ele olhava aquilo tudo, quanto mais ele olhava, mais ele corria. Enfim, o sapinho ganhou a corrida. Foram perguntar para o sapinho, como que pode um sapo tão pequeno ganhar uma corrida competindo com sapos tão grandes, tão enormes, tão robustos, tão musculosos? E aí, um outro sapo pegou e falou assim: ele é surdo. Ou seja, ele ganhou porque ele era surdo. A hora que as pessoas estavam fazendo assim, o sapo falando para ele assim: não vai, você é pequeno. Ele entendia assim: vai, você pode, você consegue. Ele olhava aquilo tudo e entendia: vai que a vitória é tua. Gente, ele chegou lá na reta final. E ele conseguiu vencer, porque ele era surdo. Eu me fiz surda quando falaram para mim que psicologia não dava dinheiro, sabe? Eu me fiz surda muitas vezes quando me criticaram, quando eu estava fazendo live. Eu me fiz surda. Se faça de surdo e não ouça mais ninguém. Ouça apenas a voz da sua sabedoria interna. E o programa já está finalizando. Eu quero agradecer a audiência. Tá cheio de bilhetinhos aqui, de recadinhos. Gratidão, Rose, Diva. Gratidão, pessoal. Avanilson. Oh, Avanilson, saudade de você, seu lindo. Gente, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por tudo. Eu quero convidar vocês a se inscrever no meu canal do YouTube. Todos os programas eu tô subindo para lá e tá ficando aqui também na TV Cabreúva. Daqui eu compartilhe esse vídeo daqui da TV com pelo menos 3 pessoas que precisam escutar isso aqui que eu falei para você hoje. Este conteúdo foi preparado com muito carinho. Eu estou dando o meu melhor nele para extrair de você o seu melhor. Gratidão e até a próxima semana. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.